Meu nome é Paulo, eu moro em Rostock, na Alemanha, e eu vou contar um pouco da minha história. É estranho falar sobre você mesmo, né? Eu sou Paulo, eu tenho 38 anos. Eu venho de uma cidade chamada Araruama, né? Sou criado em Araruama, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, mas fui morar em Araruama muito novo. Me casei com a Lu e nós fomos morar em São Gonçalo primeiro, depois em Niterói, e foi onde a gente passou a maior parte da nossa vida adulta, né? A gente foi morar na Irlanda, onde a gente ficou 1 ano e 2 meses, até chegar aqui na Alemanha. Eu imigrei em 2021, então eu tinha 35 anos quando eu imigrei para a Alemanha. E morar na Alemanha sempre foi um objetivo? Na verdade, eu nunca pensei em morar na Alemanha. Eu acho que se tivesse uma relação de países, provavelmente a Alemanha seria o mais baixo do que eu escolheria. Por causa de toda a história que a gente supostamente conhece da Alemanha, né? E o que te fez querer vir morar na Alemanha? A oportunidade de poder trabalhar, porque a Lu teve essa oferta de emprego aqui na Alemanha e essa oferta de emprego me daria também o visto de trabalho, né? E como no momento a gente não estava pensando em voltar para o Brasil, rolou aquela pergunta de por que não? Daí nós viemos, a gente achou que seria um desafio bem interessante. A Irlanda é complicada para quando você é estudante, você conseguir um visto de trabalho. Algumas empresas elas não querem fazer essa transição ou dar a permissão, né? Cheguei a fazer entrevista, cheguei a passar para vagas de emprego lá, mas como meu status era de estudante, para fazer a transição de estudante para o trabalho lá, a empresa não quis me dar a carta. Então se tornou um pouco complicado, não funcionou para mim. Você acha a cultura alemã muito diferente da cultura brasileira? É bastante diferente. Acho que eu não consigo comparar muito as culturas. Pelo menos do Rio de Janeiro, você tem uma distinção bem grande. Alguns alemães que eu conheço que eles são mais cariocas do que eu. Então, né, vai muito também da pessoa e do quanto essa pessoa está disposta a ser aberta ou a experimentar outras culturas. É sempre um desafio, né? Mas acho que é um desafio que você vai aprendendo tanto sobre você, tanto sobre a sua cultura, quanto sobre a cultura das outras pessoas. Você imigrar para um país passa nessa questão de você querer conhecer dessa cultura, conhecer e entender. Paulo, eu acho que você entende um pouco das pessoas e o porquê as pessoas são conhecendo a história. Então, como eu gosto bastante de estudar história, então eu geralmente mergulho nisso, em estudar história, entender o porquê que as pessoas pensam daquela forma, que eu acho que não é uma construção só de uma família, de um dia para a noite, mas que vem carregado de uma história, né? Aprender a língua alemã não é uma coisa fácil. Eu acho que você ter o primeiro passo, sair do primeiro nível, né, o nível básico, eu acho que é o mais difícil. E construir isso de uma forma com uma base boa, né? Também não é fácil, porque você não tem, primeiro, a qualidade dos professores. Isso foi uma coisa que a gente teve uma dificuldade em ter uns professores, né, com uma qualidade legal e que saiba dar aula para adulto, porque nós não temos aquela aceitação que uma criança tem de porque é. Geralmente o adulto sempre vai ter o porquê que isso é assim. E se o professor não tiver uma base legal para poder te explicar o porquê, e só falar porque fica meio complicado para você aprender. Você conseguiu colocação no mercado de trabalho alemão facilmente? Tem muito trabalho na Alemanha, essa é a primeira resposta que eu quero falar, mas depende muito da onde você está e o que você quer fazer. Então, você consegue trabalho na Alemanha mesmo falando alemão básico, mas depende do que você está disposto a trabalhar. Para mim demorou cerca de 1 ano e meio, porque eu cheguei aqui com 0 de alemão e eu precisava aprender pelo menos o mínimo da língua para poder começar a trabalhar. Mas também teve um fator bem complicador aí, porque nós chegamos aqui no meio da pandemia, né? Então, 1 ano aí foi praticamente de pandemia, que foi 2021. Então era mais difícil de conseguir um trabalho, né, presencial. E hoje, qual é a sua motivação? Viajar. É só o dinheiro, gente. Alguém aí gosta de trabalhar? Isso é um desafio, né? Eu não consegui me colocar no mercado aqui para trabalhar com TI.
porque eles pedem um nível de alemão que eu ainda não tenho, né, que é o nível B2, e que eu ainda estou perseguindo esse nível, e tem sido uma coisa muito desafiadora chegar a isso. Quando você imigra para outro país, você tem que ter essa mente aberta, né? Muitas vezes, eu já vi vários estudos sobre isso, que muitas pessoas imigram para outros países, geralmente um cônjuge trabalha na área e o outro cônjuge dificilmente vai conseguir a colocação na área que ele atuava no país dele de origem. Isso, existe uma estatística para isso, isso é muito comum. Quando eu imigrei, eu já tinha mais ou menos isso em mente. E isso poderia acontecer, de eu não conseguir colocação no mercado. E, por incrível que pareça, eu tenho uma pessoa, né, que aconteceu isso com ela, ele foi para os Estados Unidos, foi de tudo, e ele foi junto com a esposa dele. E a esposa dele trabalha na área e ele trabalhou até de passear com cachorro, fazer Uber, fez de tudo. E ele foi muito assim, uma coisa que eu sabia que poderia acontecer, entendeu? Então é desafiador, não é fácil. Às vezes você, não vou dizer que também é fluxicheire, porque às vezes você fica meio chateado, mas faz parte do processo, né? Então tudo na vida é um processo. Uma coisa que eu costumo falar é que quando você imigra, você volta à adolescência. Então, alguns passos que você já deu na sua vida, às vezes você vai ter que dar um passo atrás, respirar fundo e começar tudo de novo. Você percebe de grande diferença nas empresas alemãs comparadas às empresas do Brasil? Uma coisa que é escrachado e diferente é o recurso. Eles têm recurso. Eles têm material novo, eles têm equipamentos novos, eles têm tudo que funciona. Então eu fico sempre pensando que imagina o brasileiro que é super criativo com tudo isso. Mas uma coisa que às vezes me dá no nervo aqui é que eles são muito metódicos e difíceis de abrir para mudanças, assim. Se é feito de um jeito, não importa se aquele jeito é o mais eficiente, eles vão querer sempre fazer daquele jeito. Não estou dizendo que seja uma coisa que ele esteja totalmente errado, tal, mas como eu sou da área de tecnologia, ter a mente aberta é uma coisa que a gente sempre teve esse cuidado, entendeu? A principal vantagem de morar na Alemanha, para mim, assim, no caso, que venho do Rio de Janeiro, é a segurança. Segurança é uma das coisas que realmente me faz querer morar, principalmente onde eu moro, aqui na cidade de Rostock. É uma cidade bem segura, né? E o sentimento assim de estar bem, de estar seguro é legal. Outra coisa também que é bom para quem mora aqui é a questão de estabilidade financeira. Apesar de estar tendo uma guerra, de ter passado pelo Covid, você vai no mercado, houve mudança, tem inflação rolando, mas não se compara com o que acontece com o Brasil. A desvalorização, né, econômica que você tem não é uma coisa que você sente de te machucar, igual às vezes eu vejo no Brasil acontecer com familiares. Agora, o que realmente, né, às vezes me dá aquela vontade de voltar correndo pro Brasil é que você não tem a família perto, então sempre tá aquela saudade da família. Às vezes quando acontece alguma coisa ou quando você passa por alguma dificuldade, você ter família perto, ter amigos perto, né, de longa data, é algo que vai ter um diferencial, e eu acho que é uma dor de todo imigrante, é isso. Uma outra coisa, uma coisa que eu nunca vou mais achar no Brasil, né, porque quando você sai de um lugar pro outro, eu acho que você sempre tira um pedaço daquele lugar e carrega com você, então eu também, quando vou ao Brasil, também não me sinto em casa. Ao mesmo passo que, às vezes, aqui na Alemanha, sempre falta algo para ser de fato minha casa. Mudou muito, assim, apesar de ter falado que o que me motiva a levantar para ir trabalhar é o dinheiro. Não é o dinheiro só que motiva a trabalhar, sabe? E nem a viver. Eu não vivo por causa do dinheiro, por causa da segurança financeira, por causa disso. O dinheiro me ajuda a pagar as experiências que eu posso ter na vida, as viagens que eu posso ter, os locais que eu posso conhecer, e muda também a sua perspectiva de você abrir sua mente. Tipo, eu nunca tive tanto contato com pessoas de outras nacionalidades como eu tenho aqui na Alemanha. E você aprende um pouco de cada cultura, você entende um pouco de como as pessoas pensam, de como da onde elas vêm, ou do que elas acreditam. E tudo isso colabora para que a sua mente ali, né, de Brasil, sabe, ela se expanda e ela comece a questionar muitas das coisas que às vezes a gente achava que era normal, principalmente com o cenário de Rio de Janeiro. E aí você começa a notar que não é uma normalidade, né? Você pode e tem que sempre melhorar, mas para melhorar você precisa ter um exemplo, ter um padrão bom para que você entenda que o que você vive não é bom.
assim, é o primeiro passo. Vai no YouTube, se inscreve no canal Paulo e Lu Fotovlog. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Se não fez, faça. Mas acho que o primeiro passo de uma pessoa que quer mudar de país, ela tem que estudar inglês. É o passo zero, é começar a estudar inglês. Mesmo que não tenha dinheiro para estudar, hoje no YouTube tem bastante material, você consegue baixar online, tem livros completos online. A pessoa pode dar esse passo e começar a fazer isso, até porque inglês é uma língua que está muito na cultura brasileira, então você tem como começar a dar esses passos sozinho. Outra coisa é entender as suas prioridades. Isso para mim era uma coisa muito difícil de entender as prioridades. Eu sempre sonhei, né? Eu comecei a sonhar em mudar, sair do Brasil, mas eu não entendia minhas prioridades. A Lu me ajudou muito nisso, principalmente na parte financeira, entender as prioridades financeiras, como que a gente tinha que organizar a nossa finança para poder fazer isso. Então, se você quer fazer esse passo, é igual você comprar uma casa ou você comprar um carro. Para comprar uma casa ou um carro, você tem que se organizar financeiramente. Para você mudar de país, você precisa se organizar financeiramente, porque você vai gastar muito dinheiro nesse processo. Então, eu acho que o segundo passo seria se organizar financeiramente. Até eu falei do estudar inglês, e isso para mim é importante, até mesmo se a pessoa vai para um país de língua alemã ou língua francesa, ou seja qual for outra língua. Acho que hoje estudar inglês é uma coisa muito básica, porque quando você sai do Brasil, a língua oficial, que qualquer lugar do mundo, você vai ter pelo menos uma pessoa falante para te ajudar em alguma coisa, vai ser o inglês. Alguma história engraçada que tenha acontecido nos primeiros dias vivendo na Alemanha? Sim, não sei se é engraçada. Hoje é engraçada, na época era algo meio assustador. É que o alemão ele tem a mania de ficar encarando as pessoas, principalmente quando a pessoa é diferente. E isso não é uma experiência que só eu vivi, não. Muitas pessoas que eu conheço viveram essa mesma experiência. Então, às vezes, você estava de boa, pegando um trem ou fazendo alguma coisa. Hoje em dia acontece ainda, mas é algo que pra mim, assim, tipo, tá mais de boa, assim, tô levando tranquilo. A não ser que tem dia que você não tá legal pra alguém ficar te encarando, né? Mas a gente tem muito mania de ficar te olhando assim, dentro do teu olho, do nada, e isso é meio assustador e engraçado ao mesmo tempo. Quando você descobre que isso é coisa deles, e depois que eu descobri e vi relato de várias pessoas em redes sociais, essas coisas falando da mesma coisa, eu fiquei mais tranquilo, que eu vi que, pô, não era eu que tava fedendo, eu que tava, sei lá, sujo ou alguma coisa errada. É só eles mesmo que ficam encarando as pessoas. Não sei porque eles fazem isso. Hoje em dia eu dou bom dia, pergunto se tá tudo bem. Hoje em dia eu consigo falar alguma coisa, como eu falo um pouco melhor o idioma, então eu tento falar com eles. Geralmente eles ficam totalmente sem graça. Teve um que foi engraçado uma vez, que era um cara muito grande, todo barbudo, com tatuagem, com tudo, e tava me olhando assim, e eu percebi que ele tava me olhando, eu peguei e falei, né, bom dia. E ele ficou sem graça, assim, ficou todo vermelho, aí deu bom dia, assim, meio que sem graça, olhou pra baixo, assim, olhou pro outro lado, que ele acho que nem percebeu o que tava fazendo. Mas a mensagem seria, mantenha sua mente aberta, sabe? Meu grande sonho de migração era o Canadá, mas não rolou o Canadá. Apesar de eu ter ido no Canadá, ter conhecido o Canadá, mas não rolou de o Canadá ser o meu destino final. Porém, eu não tô infeliz em estar na Alemanha, sabe? Entre mérito a Alemanha e o Canadá, eu me sinto muito bem estando aqui na Alemanha. Na Alemanha eu tenho a oportunidade de conhecer outros países perto de mim, de viajar, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu não sei como seria se eu estivesse morando no Canadá. Mas aqui eu tenho muitos países perto, entendeu? Então, eu tenho a oportunidade de conhecer outras culturas que estão ao nosso redor. E isso é uma coisa que é bem legal de se fazer. É claro, persiga seu sonho, mas mantenha a mente aberta, porque às vezes pode ter desvio nesse sonho, sabe? Tipo, às vezes Deus quer outra coisa pra você. Às vezes ele tem outros planos. Se você estiver só focando numa coisa, talvez você deixe de ver a oportunidade que tá bem ali na sua cara. E foi o que aconteceu com a gente. Essa oportunidade, ela simplesmente chegou pra gente. E aí era a decisão de a gente ou ir pra Irlanda na época e depois teve a oportunidade de vir pra Alemanha, ou ficar no Brasil perseguindo o Canadá de uma forma cega que talvez nunca rolasse. Então, aproveitar as oportunidades que tem e manter a mente aberta para quem quer emigrar é muito importante. Porque alguns desafios você só vai superar se você continuar com a sua mente aberta. Beijo, mãe. Beijo, pai.